Torcedor alvirrubro que acompanha o canal do Anderson Batista, sejam todos muito bem-vindos. O Náutico perdeu em casa para o Floresta, lanterna da Série C do Campeonato Brasileiro, 1-0 para a equipe cearense, um resultado péssimo para as pretensões alvirrubras dentro da competição. Um jogo onde tinha-se a esperança de que com um novo comandante os ânimos eles seriam renovados e que o Náutico poderia demonstrar uma postura diferente na partida. O Náutico foi mais do mesmo e acabou sendo facilmente neutralizado pelo Floresta, que conseguiu um gol ainda na primeira etapa e no segundo tempo administrou com maestria essa vitória fora de casa. A segunda da equipe do Floresta, que sai da zona do rebaixamento, enquanto o Náutico se aproxima do Z4 da Série C. É uma espiral muito perigosa, onde o Náutico está entrando, tendo em vista que as equipes que são da parte de baixo da tabela, em sua maioria, o Náutico já enfrentou. E o Náutico vai ter daqui para frente confrontos mais pesados contra equipes que vêm reforçando seu plantel na busca para, nesse momento, pontuar. Nem falo de parte de cima, não falo de parte de baixo, não falo de meio de tabela. O Náutico precisa voltar a pontuar na terceira divisão. Comenta à vontade, se inscreve no canal do Anderson Batista, porque hoje os destaques não são positivos. Um jogo onde, mais uma vez, o Náutico foi uma equipe pobre tecnicamente, um time sem alma, como eu até acabei destacando no X, o antigo Twitter, falando sobre um Náutico engessado em campo, pelo esquema tático, pelas funções em campo, pela inferioridade técnica dessa equipe. O coletivo do Náutico não funciona, individualmente a equipe tem sérios problemas. E não foi a estreia do Bruno Pivetti que serviu como um gás para que o Náutico pudesse demonstrar uma postura diferente. Por mais que os erros acontecessem, que as faltas elas fossem feitas ao longo do jogo, mas que a equipe tivesse o mínimo de decência para entrar em campo, de cabeça erguida, tendo a responsabilidade da vitória e sabendo os caminhos para chegar até ela. O Náutico não se mostrou assim. O Náutico foi uma equipe que desde o primeiro minuto, não, em momento algum, assustou o goleiro Luiz Daniel. O goleiro do Floresta teve a tranquilidade necessária ao longo de todo o jogo e o Náutico repetiu as mesmas falhas. Mais uma vez, o gol tomado pela equipe do Náutico, o gol marcado pela equipe do Floresta, por Buba, num cruzamento do Marcelo. Cruzamento à área é um tormento para uma zaga que hoje tem Rafael Vaz como titular. E por mais que Joécio se esforçasse, por mais que outros jogadores também se esforçassem, mas com o Rafael Vaz como titular, o Náutico perde muito. Por mais que seja um zagueiro experiente, não é a experiência que vai definir a titularidade de Rafael Vaz com a camisa alvirrubra. A zaga poderia ter sido composta por dois destros, ou até mesmo dois zagueiros que não tivessem tanto entrosamento. Mas sem Rafael Vaz, talvez o ganho defensivo do Náutico pudesse ser outro diante dessa equipe cearense. No meio de campo, aquilo que ressaltávamos numa projeção que fizemos de um suposto Náutico, uma sugestão aqui do canal, onde na nossa escalação falávamos, deixávamos bem claro para o torcedor, ou Renato Alves ou Marco Carvalho, ou um ou outro. E hoje ficou claro para mim que Renato Alves se mantém nessa equipe. Mais uma partida ruim de Marco Carvalho, já foi acionado na zaga, não deu certo. Já foi acionado como primeiro volante, hoje, mais uma vez, acabou também não dando certo. Então, Renato Alves segue como titular, e acredito que para as próximas partidas, não sei se Marco Carvalho terá a preferência do técnico Bruno Pivetti, que vai fazer alterações. E falando nelas, eu não vou crucificar em momento algum o técnico que fez a sua estreia na noite desta segunda-feira. Pelo simples fato, ele mudou a equipe, e pelos rumores que a gente acompanhou de redes sociais, de comentários de colegas, foi uma das melhores escalações no papel que o Náutico teve
desde o começo do trabalho na temporada, ainda com Alan Al sob o comando da equipe alvirrubra. Foi um Náutico na zaga, né, com o Joécio de titular, Arnaldo mantido no lado direito, a estreia do novo goleiro Lucas Maticoli, né, a volta de Cauã para uma das pontas da equipe alvirrubra, Patrick Alan como armador, como o torcedor estava pedindo em jogos anteriores. Então foi uma formação que no papel agradou a equipe do Náutico, mas faltou aquela postura, faltou a garra. Patrick Alan bem marcado, a bola queimava nos pés dos jogadores ofensivos do Náutico. Eu até ressaltei também no X, Paulo Sérgio hoje é o jogador mais lúcido, mais técnico do Náutico. Infelizmente ele joga só. É um cara que tenta dialogar com outros companheiros de equipe, mas não consegue. Porque tecnicamente os jogadores, os companheiros de Paulo Sérgio, eles não oferecem as mesmas condições. Se não é um erro de posicionamento, é um erro na tomada de decisão, é um passe errado, é uma falta cometida. Quantas faltas cometidas o Náutico teve hoje em situações administráveis dentro do campo, principalmente quando o nervosismo bateu. O Náutico é uma equipe que hoje, quando ele tomar um gol logo no começo do jogo, aos 15, aos 20, ainda na primeira etapa, para a gente resumir, o Náutico vai se desesperar. Porque psicologicamente hoje é uma equipe abalada. E por mais que o Náutico troque de comando técnico, a culpa não vem do banco de reservas. Bruno Pivetti hoje fez modificações interessantes, como por exemplo a entrada de Caion. Ele optou por Caion na equipe titular, na vaga, na ponta do Náutico. Optou pela entrada de Marco Antônio. Teve coragem de tirar Patrick Alan e colocar Marco Antônio em campo. Não acionou em momento algum o Andrei, que já vinha sendo criticado pela torcida, e muito menos Thiago Lopes. Teve coragem, né, de observar, disse, não, os jogadores já estavam sendo criticados, jogadores que não caíram nas graças da torcida, porque num momento como esse, já perdendo a partida, eu iria acionar Thiago Lopes ou Andrei. Acabou colocando 2 centroavantes. Ele teve a hombridade de chegar na reta de segundo tempo, olhar para sua equipe, saber que tecnicamente nada sairia e atestou que a equipe não seria capaz de, por dentro, com a bola no chão, criar oportunidades que pudessem incomodar o Floresta. O que ele fez? Acionou 2 centroavantes, Paulo Sérgio e Bruno Mezenga, como uma forma de povoar a área da equipe do Floresta. Mas o Náutico errou os cruzamentos. O Náutico foi uma equipe que teve uma posse de bola em muitos momentos defensiva e inerte, e fez com que o Floresta, com uma simples linha de defensores, uma simples linha também de meio-campistas, as famosas 2 linhas de 4, neutralizasse com tranquilidade o jogo do inofensivo Náutico. E isso fez com que o Floresta, na segunda etapa, tivesse a tranquilidade necessária para trabalhar bola, para no final do jogo estocar a bola pelos lados do campo. Quantas foram as vezes que Jean Silva, né, que entrou no segundo tempo pela equipe do técnico Marcelo Cabo, teve liberdade para trabalhar? Foi para o lado de campo, foi buscar, né, velocidade ali para incomodar o Diego Matos, que foi a pedida hoje na vaga do Luiz Paulo. Depois ele sacou um volante, né, tirou o Marco Carvalho para colocar um jogador ofensivo, e depois ele tirou Joécio. Ele tirou um zagueiro para colocar um jogador de ataque, que foi a última substituição na entrada do garoto Talicinho. Então, assim, Pivetti para mim mostrou coragem, mas é a questão da montagem do elenco do Náutico. Foi totalmente equivocada. Uma montagem que passou por Alan Al, que por muito tempo foi criticado pela maneira como o Náutico jogava, mas um Náutico que, embora, né, não tinha o primor do futebol, mas competia. Com a chegada de Mazola Júnior, as coisas acabaram não andando, e com Bruno Pivetti a gente percebe que há uma mesma vertente de um Náutico engessado no 4-3-3, quando muda de esquema, não sabe o que fazer com a bola, e jogadores que tecnicamente não chamam a responsabilidade. E isso faz com que adversários minimamente organizados, e eu até falava isso aqui no conteúdo anterior, a gente não está cobrando do Náutico 3, 4 gols, vitórias com elásticos, gols lindos de falta, né, cobranças de escanteios, exímias à lá futebol europeu, não. A gente está cobrando o mínimo, posicionamento, bolas pelo alto serem evitados os gols, para que o Náutico finalize, o Náutico crie algo com a bola no chão, o Náutico tenha assertividade nos cruzamentos, e é isso que a gente não está vendo. Situação preocupante, o Náutico é o atual 13º colocado, e a cada rodada que se passa,
a cada derrota que infelizmente conquista, vai se aproximando da zona do rebaixamento da Série C do Campeonato Brasileiro. Qual a confiança que o torcedor alvirrubro tem para a próxima partida, segunda-feira, dia 24, dia de São João, um jogo fora de casa contra a Aparecidense? Não tem. O torcedor do Náutico, que já está vendo a equipe, né, se dissipar diante de um adversário que só tinha uma vitória até então no campeonato em 8 jogos, e chegou a sua segunda vitória hoje. Foi a primeira vitória do Floresta como visitante nesta Série C. A última vez que o Floresta tinha vencido como visitante foi em janeiro pelo Campeonato Cearense. Então foi um resultado mais do que negativo. Foi um resultado vergonhoso, vexatório, para aquilo que o Náutico pode dentro da competição e não está entregando. E a equipe do Floresta fez o seu jogo, achou logo um gol e, dentro de sua proposta, dentro de sua realidade técnica também, porque não estamos nos tratando aqui de uma grande equipe do campeonato, vai sofrer, vai lutar até o fim contra o rebaixamento, mas hoje, aquilo que se foi proposto para o jogo, para o Floresta funcionou, para o Náutico foi o mais do mesmo que a gente já está acostumado a acompanhar. Infelizmente, essa derrota, o Náutico perde para o Floresta por 1-0 e vai se aproximando a cada rodada com derrotas da zona do rebaixamento da Série C. Uma espiral bastante perigosa e que a gente vai acompanhando rodada a rodada na torcida para que o Náutico possa demonstrar um futebol diferente, se bem que, né, os prognósticos e também todas as avaliações dão conta de um Náutico que deve sofrer até o final do campeonato, se não reforçar, se não mudar a postura, se não mudar o comportamento em campo. O Náutico deve sofrer até a última rodada da primeira fase. Comenta à vontade, se inscreva no canal. Este é o canal do futebol pernambucano, o canal do YouTube do Anderson Batista. A gente volta a qualquer momento com mais novidades dentro da nossa plataforma. Até mais!